Todas as substâncias são compostas por átomos. Os átomos juntam-se entre si para formar moléculas. Substâncias puras são constituídas apenas por moléculas do mesmo tipo, ao passo que misturas contêm moléculas de vários tipos. Cada átomo que faz parte de uma molécula encontra-se ligado a outros átomos através de ligações químicas. Estas formam-se pela partilha de eletrões, que originalmente pertencem a um dos átomos, com as orbitais do átomo que com ele faz ligação. Cada ligação química funciona como uma mola que mantém os átomos próximos uns dos outros. A forma como as moléculas vibram depende da temperatura. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a quantidade de energia que terá de ser distribuída pelas moléculas e, portanto, maior a velocidade que os seus átomos poderão ter uns em relação aos outros e, portanto, mais facilmente se poderá distorcer a geometria da molécula. A capacidade de distorcer a molécula não é infinita. Ela depende da força das ligações. Se nós aplicarmos uma força, poderemos, se a força for suficientemente intensa, aumentar a distorção num determinado sentido, mas a partir do momento em que deixamos de aplicar a força, a molécula naturalmente voltará a assumir uma geometria próxima da sua geometria de energia mínima. A qualquer temperatura, nós teremos sempre alguma energia que vem dos choques com as moléculas que estão à volta e, portanto, na prática, as moléculas não ficam permanentemente na sua geometria de energia mínima, mas afastam-se um pouquinho consoante recebem ou não mais ou menos energia das moléculas que com elas interatuam. Podemos, portanto, representar a energia da molécula consoante ela é distorcida para longe da sua geometria de equilíbrio. Nesta geometria, a sua energia é mínima e qualquer distorção num sentido ou no outro implica que o sistema fica com energia superior e, portanto, exige que nós estejamos a aplicar uma força. No momento em que deixamos de aplicar essa força adicional, por exemplo, no caso de um sistema normal, porque deixamos de ter uma temperatura tão elevada, as moléculas naturalmente tenderão a aproximar-se da geometria de energia mínima. Com um determinado número de átomos, é possível fazer várias moléculas diferentes. Por exemplo, modificando a forma como eles estão unidos entre si. Neste caso, eu tenho um ácido carboxílico, que é o ácido acético, e uma dimetilamina, duas moléculas separadas. Eu posso, no entanto, com estes mesmos átomos, fazer uma molécula nova, se os unir de outra maneira. Por exemplo, posso fazer uma ligação peptídica, fazendo com que este átomo de azoto, aqui representado a azul, se ligue a este carbono, que está representado a verde azulado, numa reação que liberte água, ou seja, a saída de um átomo de oxigênio, a vermelho, ligado a dois átomos de hidrogênio. Este novo sistema, que como vimos tem exatamente os mesmos átomos que o sistema anterior, embora ligados de maneira diferente, tem uma geometria ótima, que é diferente da geometria dos reagentes originais, porque as ligações são diferentes. Isto significa que este produto tem também uma geometria que é, ela própria, um mínimo na superfície de energia potencial. Qualquer distorção destes produtos numa direção ou noutra implica, por isso, um aumento da sua energia. Ora, uma vez que os átomos que estão no sistema A são os mesmos que estão no sistema B, é necessariamente possível fazer uma distorção de A de forma que a sua energia se torne suficientemente alta para interceptar a curva de distorção do sistema B.
Essa geometria, em que os átomos estão distorcidos da geometria de reagentes e de produtos para uma situação que está mais ou menos intermédia, e em que agora o sistema tanto pode evoluir de regresso à situação A ou de regresso à situação B, chama-se estado de transição. Uma transformação será tão mais difícil quanto maior for a diferença entre a energia do estado de transição e a energia do estado inicial. Essa diferença de energia chama-se energia de ativação e representa-se por ΔG asterisco, em que o asterisco nos indica que estamos a trabalhar com a energia de um estado de transição, delta significa que estamos a falar de uma diferença de energia, e G é a energia livre de Gibbs, diz-nos especificamente qual a grandeza termodinâmica de que estamos a falar. A reação pode ocorrer em dois sentidos, ou de A a transformar-se em B, ou de B a transformar-se em A. O estado de transição é o mesmo. A energia da ativação para cada uma das transformações é diferente, porque a energia de ativação calcula-se a partir do estado inicial da transformação. Portanto, quando estamos a começar de A, a energia do estado de transição mede-se a partir da energia mínima da geometria ótima de A. Quando estamos a ver a energia de ativação do processo contrário, medimos-la a partir do mínimo de energia dos produtos. Existe, por isso, uma relação entre as magnitudes da energia de ativação do processo num sentido e no outro. A energia da reação num dos sentidos será, portanto, igual à diferença entre a energia de ativação nesse sentido menos a energia da ativação no sentido oposto, tal como se demonstra assim. Quando temos um sistema constituído por moléculas no estado B e por moléculas no estado A, nós podemos ter, portanto, a conversão de A em B e de B em A. Sempre que moléculas de A tiverem energia suficiente para atingirem o estado de transição, poder sempre transformar em moléculas de B, sempre que moléculas de B estiverem com energia suficiente para passar a barreira do estado de transição, elas poderão transformar-se em moléculas de A. A velocidade do processo depende não só da altura do estado de transição, quanto maior a altura do estado de transição, menor será a percentagem de moléculas que têm energia suficiente para ultrapassar a barreira, mas também a quantidade inicial de moléculas ou de B. A constante de velocidade depende de forma exponencial da energia do estado de ação, e a velocidade do processo depende desta constante multiplicada pela concentração do respectivo reagente. A velocidade no sentido contrário calcula-se de forma semelhante. Com estas duas expressões, calcular em que condições é que macroscopicamente o sistema deixa de sofrer alterações. Ou seja, em que circunstâncias é que a velocidade da reação num sentido, de A a transformar-se em B, fica igual à velocidade no sentido oposto, de B a transformar-se. Nessas condições, deixamos de ver modificações na composição do sistema, porque sempre que temos uma molécula de A a transformar-se em B, temos o mesmo número de moléculas de B a transformar-se em A. Isso é feito quando V1 igual a V2, e substituindo, obtemos as seguintes igualdades, que podem ser facilmente simplificadas. Temos RT sobre H dos dois lados, e, portanto, se passarmos as concentrações de todos os reagentes para o mesmo lado, poderemos agora passar o exponencial para o lado esquerdo. E esta expressão pode ser simplificada numa expressão que nos relaciona as concentrações dos produtos e dos reagentes no equilíbrio com a diferença de energia livre de reação. A partir desta expressão, pode-se, por rearranjos simples, obter uma expressão muito importante em termodinâmica química que se apresenta a seguir. Nesta expressão,
R é a constante dos gases perfeitos, T a temperatura absoluta, ΔG0 é a variação da energia livre de Gibbs em condições padrão, ou seja, quando todos os solutos se encontram a uma concentração de 1 mol por litro e todos os componentes gasosos se encontram a uma pressão parcial de 1 atmosfera. A constante de equilíbrio, como sabemos, é-nos dada pela concentração no equilíbrio dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes. Portanto, quando no equilíbrio temos mais produtos do que reagentes, K é superior a 1 e, portanto, esta expressão será negativa. Quando ΔG0 é negativo, isto significa que nos encontramos em face de uma reação em que, se começarmos de concentrações unitárias de reagentes e de produtos, a tendência natural é que o sistema evolua no sentido de produção de produtos. ΔG0 negativo diz-nos, portanto, que a reação é espontânea em condições padrão. Interessa-nos também saber quando é que uma reação é espontânea se não estivermos em condições padrão, ou seja, se reagentes ou produtos não estiverem em concentrações de 1 mol por litro, se estivermos a falar de solutos ou pressões parciais de uma atmosfera, se estivermos a falar de gases. Isso é dado pela expressão seguinte, em que QR é o quociente de reação, obtido exatamente como a constante de equilíbrio, ou seja, multiplicando as concentrações e dividindo pelas concentrações de reagentes, mas nas condições em que estamos, não nas condições de equilíbrio. Podemos expressar esta reação sob uma forma que nos relaciona a espontaneidade da reação com a relação que existe entre o quociente da reação num determinado momento e a sua constante de equilíbrio, que podemos facilmente simplificar. Esta expressão diz-nos que quando o quociente de reação é superior à constante de equilíbrio, ΔG é positivo e, portanto, a reação não será espontânea. Para que a reação seja espontânea, é necessário que o quociente de reação seja inferior à constante de equilíbrio. Ou seja, o rácio de produtos para reagentes tem menos produtos do que aquilo que seja achado no equilíbrio. Esta é também a razão para o princípio de Le Chatelier, que diz que um sistema que esteja longe do equilíbrio vai evoluir no sentido de chegar ao equilíbrio. A variação da energia livre de Gibbs é uma função de estado. Só depende da energia dos reagentes e produtos, não do caminho que é percorrido entre uns e outros. Claramente, a altura de B em relação a A é independente da forma da curva que une B a A. Ser uma função de estado também significa que o valor de G de reações sucessivas pode ser combinado para se obter o valor de G da reação total. Isto significa que podemos somar reações químicas para obter reações químicas novas, cujo ΔG é obtido pela soma dos ΔGs parciais de cada uma das reações individuais. Podemos, por isso, ter um conjunto de reações, uma das quais não é espontânea, porque tem um ΔG positivo, e o resultado da soma das reações ser espontâneo. Isto acontece porque a reação espontânea de B a C vai progressivamente eliminando B, e à medida que deixa de haver B, a reação de A a B torna-se localmente espontânea. Ou seja, podemos utilizar a energia libertada por uma reação espontânea para fazer com que uma outra reação passe a ser espontânea. Isto vai ser muito importante nas nossas células, porque os componentes que a célula precisa para crescer, por exemplo, proteínas, lípidos da membrana, são individualmente produzidos através de reações que têm um ΔG positivo. Por exemplo, pegar em 2 aminoácidos para fazer um dipéptido, pegar neste dipéptido, juntar um terceiro aminoácido para ficarmos com um tripéptido e assim por diante. Estas reações, como disse, não são espontâneas porque têm um ΔG positivo. No entanto, existe uma reação com ΔG negativo que as nossas células conseguem realizar utilizando um nucleótido especial que é o ATP. Os nucleótidos são os constituintes dos ácidos nucleicos. Contêm uma base açutada,
unida a um açúcar de 5 carbonos, que por sua vez se encontra ligada a 1, 2 ou 3 fosfatos. Neste caso, a base açutada é adenina, temos 3 fosfatos, portanto, isto é a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, que se abrevia como ATP. Esta molécula pode ser quebrada por reação com água. A pH 7, esta reação é bastante espontânea. O valor ΔG, como sabemos, varia com as concentrações de reagentes e produtos, e às concentrações fisiológicas de ADP, fosfato e ATP, ΔG varia entre menos 50 a menos 65 kJ por mol. Se tivermos, portanto, um ambiente em que se consiga catalisar as duas reações ao mesmo tempo, ou seja, a hidrólise de ATP, que é espontânea, e a reação não espontânea que queremos levar a cabo, podemos obter uma reação composta, com ΔG negativo, em que um dos produtos é aquele que de outra forma não conseguiríamos fazer, porque a reação que produz sem a utilização de ATP tem um ΔG positivo. Moléculas que sejam facilmente distorcidas não poderão ser utilizadas por células vivas. Porquê? Porque quanto mais fácil é distorcer uma molécula, mais rápida a sua transformação noutras moléculas. E, portanto, uma molécula que seja fácil de distorcer, portanto, muito reativa, não sobreviverá no ambiente tempo suficiente para poder entrar numa célula viva. As células, portanto, só podem utilizar moléculas que sejam suficientemente difíceis de distorcer. Isto cria um problema, porque se elas são difíceis de distorcer, também lentas de reagir dentro da célula. Para que elas possam ser utilizadas, as células possuem sistemas catalíticos especiais que se chamam enzimas e que são, geralmente, proteínas ou, por vezes, ácidos nucleicos. As enzimas favorecem a dispersão dos reagentes, permitindo a sua rápida transformação. As enzimas conseguem fazer isto porque contêm superfícies que, além de serem geometricamente complementares à forma do reagente sobre o qual vão atuar, têm uma distribuição de cargas elétricas que é complementar à distribuição de cargas elétricas no estado de transição. Temos aqui, por exemplo, a descarboxilase do uroporfirinogênio, uma enzima envolvida na síntese do hemo. Esta enzima, como vemos, tem uma superfície bastante variada, que contém aqui dentro uma cavidade onde se liga o substrato. Esta cavidade confere especificidade à enzima. Neste local de ligação do substrato, a que chamamos centro ativo, existem também aminoácidos com carga positiva, cuja função é estabilizar as cargas negativas que se vão formando durante esta reação. Nós sabemos que cargas elétricas de sinal contrário se estabilizam, têm tendência a aproximar-se e, portanto, geralmente, quando numa reação química se quebra uma ligação e, portanto, os elétrons que antes estavam mais ou menos equilibradamente distribuídos numa ligação química passam a ficar mais deslocados para um lado ou mais deslocados para o outro, formam-se aí excessos pontuais de carga elétrica positiva ou de carga elétrica negativa que podem ser estabilizados pelas cargas que estão em redor do centro ativo. Existem enzimas que se ligam apenas a um reagente, mas existem outras que se podem ligar a vários reagentes ao mesmo tempo e que catalisam a transformação simultânea desses vários reagentes, fazendo com que a energia libertada numa das transformações possa ser utilizada na outra transformação que de outra forma não seria espontânea. Nas nossas células ocorrem frequentemente sequências de reações em que o produto de uma reação é utilizado como reagente na reação seguinte. É possível simplificar estas sequências de reações sob a forma de um mapa metabólico. Num mapa metabólico, cada reação é representada por
uma seta com reagentes e produtos. No entanto, ao contrário do que está representado nesta lista sequencial de reações, num mapa metabólico, cada seta pode ter mais do que uma origem e mais do que uma ponta. Quando construímos um mapa metabólico, utilizamos as moléculas que já estão desenhadas como produtos de uma reação como origem das reações seguintes. Por exemplo, estas duas reações podem ser representadas da seguinte maneira. Cada uma das outras reações, a reação que utiliza E e a reação que utiliza D, é então sequencialmente desenhada a partir dos reagentes que já aqui estão. Nesta representação, os intermediários, ou seja, as moléculas que são simultaneamente produto de uma reação e reagente na reação seguinte, detectam-se muito facilmente. Por vezes, estes intermediários poderão, por sua vez, ser reagentes noutras vias metabólicas. O mais importante em cada via metabólica é, geralmente, conhecermos bem os seus reagentes, que se detectam como as moléculas que estão presentes apenas no início de setas, e os produtos, que estão presentes apenas no fim de setas. Com os reagentes e os produtos, podemos facilmente escrever o resumo total da via metabólica.